Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Outcast. E hoje nós estamos aqui com uma amiga, mãe atípica, e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história da Tainá e da Sophie. Bem-vinda, Tainá, no nosso podcast. Obrigada, Obrigada por aceitar o nosso convite. Espero que vocês gostem desse episódio. Vai ser muito legal. E antes de mais nada, compartilha, curta, nos segue em todos os canais. E para quem você acha que precisa escutar um pouco e dividir também as angústias, trocar um pouco de figurinha e querer escutar também uma história incrível de superação, manda esse podcast para as pessoas. Tainá, vamos começar com sua história linda, que eu já sei um pouco, né? A gente se conheceu no intermédio da Rawane. Sim. Né? E eu te acompanho super, porque, gente, seguem ela tá agora começando como influencer aqui em Sorriso, então vamos dar essa forcinha pra ela, por favor, né? Vamos fazer essa mãe atípica explodindo aí. Isso. Quem é a Tainá? A Tainá é uma pessoa que agora só vive maternidade. Sim. E, na verdade, recentemente começou a tentar viver um pouquinho por ela, né? Eu sou contadora, não atuante, terminei a faculdade, mas eu nunca gostei disso na minha vida. Então, Deus te ouviu. Gente, era o que tinha na época. Você fez aqui? Fiz aqui. Não tinha muitas opções. Você né? é daqui? Sim, eu nasci em Santa Catarina, mas eu vim pra cá com 3 anos, então eu sou daqui. Não tem como. E aí, assim, sempre trabalhei na parte financeira, né? Trabalhava em multinacional há 6 anos e precisei, na volta da minha licença maternidade, ano passado, me desligar da empresa pra focar nos meus filhos. Você estava trabalhando, então, mesmo com a Sophie? Mesmo com a Sophie. E aí vem uma loucura que eu vou contar pra vocês. Uau! Você conheceu seu marido aqui? Na verdade, eu morava aqui, eu trabalhava na Cargill, e ele trabalhava na Cargill em Uberlândia. E aí eu saí de um relacionamento de 7 anos e aí depois eu comecei a conversar com ele, tava naquela sofrência danada, né? Quando você acaba um relacionamento. Aí ele deu um ombro amigo e foi isso. O ombro foi subindo. Foi o que aconteceu. Eu sei que foi muito rápido. Em setembro eu fui pra lá conhecer ele. E aí, em dezembro eu já fui embora, pedi demissão. Tá louco? Foi. Pedi demissão, fui embora. Em maio eu tava grávida. Viu? Quem disse que essas loucuras não funcionam, né? Funcionam, gente, funcionam. E aí eu descobri que eu tava grávida. E assim, a Sophie, eu falo que ela foi a maior realização da nossa vida, né? Eu até choro. Pode chorar. Já no começo. Aqui é o lugar pra você chorar e a gente chora junto. Já no começo. Eu sempre quis ser mãe. Então eu realizei meu sonho, mas ela realizou muito mais do pai dela, que era ser pai de menina. Olha. Ele sempre falou pra mim, assim, desde que a gente se conheceu. Aí meu sonho é ser pai de menina, meu sonho é ser pai de menina. E quando eu descobri que eu tava grávida, foi um susto muito grande. Imagina, eu tava ali há 5 meses com a pessoa, tipo, morando junto. E aí eu já tava grávida, eu falei, meu Deus. Você tava em Minas? Minas, né? Aí eu tava em Minas já, tinha ido embora em dezembro. E... na verdade, eu descobri a gestação no início de junho, mas ela já tava com 1 mês, né? Então ela é de maio. E foi muito engraçado, porque no Dia das Mães, o meu sobrinho me deu um presente. E eu não sabia que eu tava grávida, né? E aí ele, tia, pra você Dia das Mães, um gloss. Nunca vou esquecer daquele gloss. Olha! E ele me deu. Aí minha cunhada falou assim, não liga não, aqui a gente comprou pra todas as mães e ele quis dar pra você não ficar sem. Eu falei, não, tudo bem, obrigada. Aí assim, 1 semana depois tô grávida. Eu tive uma gestação muito tranquila. Pré-natal, tudo certo. Escolhi pediatra antes, lá a gente tem, graças a Deus, uma saúde bem melhor, né, no particular do que aqui. Ela nasceu lá? Ela nasceu lá, muito bem assistida. Meu médico estava viajando e eu tive alguns episódios de ir pro hospital achando que ela estava nascendo. Ela se mexia bastante? Não. Igual Miguel. Não mexia. Miguel também não mexia, tanto é que eu tinha...
E eu não tinha esse aparelho por conta que o Miguel não mexia, porque eu não sabia. Na primeira gestação, pra mim, tava tudo ok. Ele era quietinho. Ia fazer ultrassom, tava tudo ok, então beleza. Mas uma amiga minha, que já tinha sido mãe, ela me emprestou aqueles de ficar ouvindo o coração. E aquilo que me salvou, porque ele não se mexia. Passava o dia sem se mexer. E aí eu ficava cutucando, não mexia. Eu ficava escutando o coração pra ver se ele tava vivo, né? Porque antes disso, eu já tinha ido várias vezes no hospital conferir. Ah, mas você ainda escutava em casa e eu que mandava mensagem pro meu obstetra a cada 15 dias querendo uma ultrassom. Juro, porque ela não mexia, né? Aí eu ficava assim, doutora, ela não tá mexendo, hoje ela não mexeu. Você já comeu chocolate? Já. Eu tinha o número particular dele, né? Eu comia também. Você já fez isso? Já. Já colocou música? Já. Ela não sei como é que o Miguel não serve. Saiu diabético. Não, assim... Tinha dias que eu não sentia ela mexer. E aí, ele muito maravilhoso, Dr. Bruno, incrível, ele passava. Eu acho que por mais que ele não concordasse com a loucura, ele passava porque ele viu quão aflito eu tava em mãe de primeira viagem. Engraçado que nos ultrassons, tem um ultrassom em específico que eu fiz, que toda vez que o Miguel mexia, mas eu já tava assim, lá nas últimas semanas, eu tinha que apertar um botãozinho. Então, eu não sei se isso é pra ver a movimentação do bebê, nem me lembro, porque eu não fiz isso com a Mirella. Não fiz. Mas, eu tive que fazer esse ultrassom. E deu normal, só que, obviamente, eu tinha comido um doce antes, porque eu tinha feito um outro ultrassom antes, precisei comer o doce, ele tava mexendo ok. Mas ele realmente não mexia. E eu acho que devia ter alguma coisa, um ultrassom que mostrasse isso pra gente, né? Porque realmente, com todo mundo que eu falo, que o filho, né, nasce como os nossos, né? Eu acho que o João já mexia mais, né, amiga? Ou não? Mexia, Só acho que eu tinha... O meu esposo é médico, né? Daí ele sempre acompanhava, assim, né? A gente tinha o negócio de escutar o coração. Mas, não, dele foi bem tranquilo. Mas é que o João não tem hipotonia. Não. Né? Então, os nossos já tem. Então, às vezes, os médicos podiam ouvir um pouco mais. Por mais que fosse a nossa primeira gestação, que eu acho que eles pensam assim, a mãe tá paranoica. Mas não, gente. Eu lembro que a minha sogra falava assim, Evelyn, daqui uns dias ele vai começar a chutar tuas costelas. E eu ficava esperando esse chute. E aí, esse chute nunca veio. Nunca veio, não sabe? E eu falava assim, meu Deus, mas meu filho é muito calminho. Nossa, vai ser né? É uma benção, né? Mas tipo assim, não vai me dar trabalho de ser agitado, nada. Oh, Deus, né? Mal eu sabia o que eu ia passar ainda. Mas eu acho que os médicos tinham que ter essa escuta um pouco mais... se a mãe tá reclamando, olha, não tô sentindo meu filho mexer, e isso começa a ser por muito tempo, essa queixa... Talvez, né, ter um olhar diferente. Todos os... Lá eu fiz em várias clínicas ultrassom, né? Porque eu sou tão chata. E aí, se eu não enxergava ela direito, eu já queria ir pra outra clínica. Não importava se eu tinha que pagar. Como que ele enxergava ela direito? Porque a ultrassom, às vezes, não tava muito nítida, né? Mas nunca... Aí eu não enxergava, daí eu falava, não, doutor, eu quero fazer em outro lugar. Aí lá vai ele, vai pra aquele lugar lá. Aí eu chegava e não gostava. Aí ele, então vai pra outra. Até que eu achasse algum que eu enxergava ela mais desenhadinha. Porque falava, aqui tá a perna, aqui tá... Gente, eu não via nada, só via uns riscos lá, estranho assim. Pior que E daí você ia? Eu ia. Nossa, eu era muito louca, gente. Eu sou ainda, né, até hoje. Mas eu acho que Deus escolhe as loucas pra ser mãe. Eu falei, né? Porque, eu falei semana passada. Se a gente não for um pouco louca, nossos filhos não fazem nada. Não, eu acho que se eu não fosse louca, eu não tinha nem começado a intervenção precoce no novo, porque... Ninguém me escutava. E daí nos conta, como que foi essa descoberta? Então, ela nasceu de 38 semanas e 3 dias e ela tinha engolido mecônio. Mecônio? Ela tinha feito cocô na barriga, né? Mas estourou tua bolsa? Não, então, 2 semanas antes dela nascer, eu tinha ido pro hospital já, eu tava com muita contração e eu já tava desesperada achando que ela ia nascer. Meu médico não tava na cidade. Eu fui, a médica veio uma obstetra, me avaliou e falou assim, olha... Não tá dilatado, não tá nada, então é hipódromo, volta quando o Dr. Bruno chegar. No outro final de semana, fui de novo. Fizeram toque, nada. Aí na quarta-feira era minha consulta, fui pra consulta, expliquei pra ele toda a situação. Falei que eu tava sentindo dor, mas que naquele dia
Não tinha zero dor. Passei assim o dia tranquilíssima. Aí, beleza, saí da consulta, inventei que eu queria comer uma Pizza Hut. Meu marido teve que ir lá no shopping me levar pra uma Pizza Vai Hut. nascer com pizza. Cheguei lá. Isso é Pizza Hut. Né? Gente, eu ainda bem que comecei a ter contração dentro do shopping. Eu lembro até hoje, assim. Eu andava e eu ficava assim. Deus. Aí eu falava, não é possível. Não é possível que eu passei o dia todo bem, tinha faxinado minha casa, tava querendo comer minha pizza. Cara, foi muito parecido comigo. Aí tá, né? Peguei e comprei 2 pizzas. Queria uma de cada Porque eu ainda sabor. vou comer antes de nascer. Fui pra casa, comi minha pizza. E aí, depois de 2 horas, o pau quebrou. Contração. Aí eu liguei, mandei mensagem, ele toma Buscopan. Se não passar, é trabalho de parto. Tomei o dito Buscopan. Eu chorava. Quando deu 11h30, meu marido ligou pra ele. Falou, doutor, ela não tá aguentando nem falar, só chora. Desesperada, não sei mais o que eu fazer, de tomar Buscopan, não passa. E ele veio pro hospital. Não tem jeito de ficar que acaba. Não. E eu tentava ficar de lado as e dores tudo. do parto? Um pouquinho. Tu fez cesárea? Foi cesárea. Aí eu Foi fui. marcado. Cheguei lá, o pediatra, ele já avisou o pediatra, ele já sabia quem é pediatra, ele já avisou todo mundo que tinha que avisar. Eu cheguei lá, já tava todo mundo me esperando. Aí ele falou, vamos fazer o toque, 1 centímetro. Ave. Aí eu falei, não, eu quero agora, tira agora. Eu lembro que eu falei assim, porque tava doendo tanto, que a única coisa que eu queria era que saísse, sabe? Não, Todo mundo fala. Tipo assim, Que a mãe, quando tá em parto, fala Engraçado, assim, né? Que coisa. Você tava com 1 centímetro e sentia muita dor. Não tô Muita. desfazendo da sua dor, Não, que eu mas entendo. Só que geralmente eles falam assim, tá com 1 centímetro. Fica lá na bola, fica sei lá. Tipo, eles não dão muito valor a 1 centímetro. E, cara, dói muito. dói muito. E eu tinha me preparado, eu fiz fisioterapia pélvica, né? Fiz tudo bonitinho, plano de parto, Ai, parto coisa normal. mais linda, primeiro filho. Lindo, tudo maravilhoso. planejado. Aí quando o pau quebrou, eu falei, não, doutor, pode fazer cesárea. Eu não quero mais Mete a aguentar faca essa dor. aí. Aí ele falou assim, tudo bem, então, vamos subir pro centro cirúrgico. Ele já tinha preparado, porque ele sabia que eu não ia aguentar. Ele me cozinhou no banho-maria os 9 meses. Ele sabia que eu não ia aguentar. E Ele aí, dando graças a Deus, não vou ficar Sim. madrugada inteira. E ele falou assim, eu falei, tá, quanto tempo? Aí ele, pode ser daqui 1 hora, pode ser amanhã, depois. Eu falei, não, eu quero agora. Não, é. Aí fomos, e eu lembro que eu queria fazer xixi. Ai, mas eu queria fazer xixi. E não era xixi, né? Era porque ela tava bem encaixada, assim. Ela já tava... E aí eu falava, eu quero. Aí eu fui, antes de subir pro centro cirúrgico, eu tava deitada já. E eu falei, eu quero de novo. Aí ele falou assim, não é xixi. Eu falei, eu quero. Eu já tava Então louca de dor. Aí ele, eu vou com você no banheiro. Ele tava com medo, acho que, Claro. dela sair. Imagina. Aí ele foi comigo até o banheiro. E aí ela... Enfim, fizemos a cesárea, eu passei muito, muito mal. Eu não consegui olhar pra ela quando ela nasceu. Então aquele Por causa momento... da anestesia? Aquele momento de que todo mundo teve, de ficar olhando pro filho, dar beijinho, não sei o que, eu não tive. Porque eu só falava assim, eu vou vomitar. A única coisa que eu lembrava era, eu vou vomitar, eu vou sujar meu cabelo de vômito. Eu ficava só com isso na minha cabeça. Juro, eu não conseguia olhar pra ela. E aí, quando ela saiu da minha barriga, ela não chorou muito. Ela chorou muito pouco, porque ela tinha engolido o mecônio. Eu só lembro que eu vi ela rápido, e aí logo o pediatra já começou uma mangueirinha. Isso eu lembro, da mangueirinha assim, e sugando. E aí, ele colocou ela pertinho de mim, eu dei um beijinho nela, ela tava bem roxinha. Fazendo assim, pelo menos o Miguel fazia. Bem roxinha. E aí, ele falou assim, não, a gente já precisa descer pra colocar ela no oxigênio. Aí meu Ela marido ficou no oxigênio também? ficou no capacetinho. O Miguel também. Oxi, gente, olha só. Ficou no capacetinho. O que é Essa- esse capacetinho? É tipo eles falam halter? Ah, eu acho que é isso. É uma né? coisa assim. É literalmente um capacete. capacete. Coloca na cabeça da criança e libera oxigênio. Pra criança conseguir respirar melhor, né? Sabe quando uma pessoa tá passando mal, eles começam a abanar Sim. pra dar mais vento? É mais ou menos nesse sentido aí. Entendi. Né? Porque eles realmente não conseguem puxar o ar sozinho, então a gente tem que enfiar o ar, né? Sim. E aí ela nasceu 00:40. Eu fui pro quarto logo em seguida. Eu não tive também o que essas mães têm de ficar em sala esperando. Eu Não, também. já fui pro quarto. E aí ela foi pro quarto. Aí eu fui de manhã, eu já
quis levantar pra ver ela, né? Então, a hora que o médico me liberou pra levantar, eu já fui, desci. Lá no hospital tem maternidade, então não é como aqui na região. Aqui eu acho que não tem maternidade, né? Muito... Aqui na Se região... lá, acho que só o Jacarandás, né? Só Três Mas eu Pinheiros também não é? sei... Não tem. Não? Eu não sei se é como lá, mas lá a área da maternidade era igual nos filmes dos Estados Unidos, né? Que tem lá um monte de bebezinho e tal. Ah, é? Uhum. E aí eu desci, eu fui lá, vi ela. E aí o pediatra só liberou ela umas 3 horas da tarde. Que horas que ela Pra ir pro nasceu? quarto. Ela nasceu meia-noite e 40. Nossa, ela ficou bastante tempo. Ficou. Aí ele liberou ela e eu ficava assim... Sem "Você vai ela liberar comer ainda, né? Tipo, sem mamar? Ou eles Sem deram? mamar peito, mas eles devem ter dado fórmula. Ah, Eu não fui a louca do não dê nada pra ela, Não. porque eu nem sabia o que tava acontecendo. E nem sejam mães, porque é seu filho, É. é prioridade à vida Porque tem dele. gente que não aceita, né? Sim. Tem gente que não aceita, eu acho que é importante sim, vai deixar a criança berrando lá Deus. de fome. E aí eles devem ter dado alguma fórmula pra ela. Então, o Miguel, o meu foi parto normal. E o parto do Miguel foi muito, assim, tranquilo, no sentido de ser rápido. Uhum. Minha bolsa estourou, tipo, 11 horas da noite, 3 da manhã ele nasceu. E eu já cheguei no hospital já com 7 centímetros. Então, assim, eu já tava berrando que nem uma louca. No Partolândia. Nossa! Meu marido conta as histórias que eu falo assim, gente, eu não lembro de tão, assim, fora de mim que eu já tava. E quando ele nasceu com o meu parto normal, então eu vi ele nascendo. Uhum. E eu fiquei na pior posição que isso. Depois eu descobri com a Mirella, que a Mirella também foi parto normal. Que pra mim era a pior posição, que é aquela posição que deixa uma mulher em cima da maca, de sim. barriga pra cima. E pra mim essa é a pior posição, porque dói, muito dolorido. E a Mirella, por exemplo, eu ficava praticamente 4. Aí pra mim era mais confortável. Cada mulher se acha, né? Sim. A minha cunhada, por exemplo, ela ficou sentada naqueles banquinhos, assim. Sim. E eu já não conseguia ficar assim. Enfim, e aí quando ele nasceu, ele só fez assim, e caiu, assim, né, desmaiou. E eu falei, nossa, ele morreu. Nossa, pra mim ele morreu. Eu tenho até, meu marido tava gravando, eu tenho até hoje essa filmagem dele mole, parecendo que ia, né? Uhum. E aí o médico sumiu lá pra dentro. E eu só falei pro meu marido, corre atrás, vai ver o que aconteceu. E eu também não tive essa, né, toda essa parte de Sim. bem-vindo, meu filho ao mundo. É. Mas a parte do diagnóstico você só descobriu com Nossa, 3. foi com quase 3 anos. Aí, assim, saiu do hospital, tudo super bem, teve acompanhamento pediátrico todo mês certinho. E aí, com 7 meses, eu percebi que ela tinha torcicolo congênito. E aí eu pedi... Como que você percebeu isso? Isso é uma curiosidade minha, porque eu já vi várias crianças assim, mas o que a mãe vê? O que eu via? Que ela ficava assim, com a cabecinha assim. E quando você arrumava, Eu chorava? arrumava, ela incomodava e aí ela já voltava. E assim, gente, eu até conversei isso com o Lori, que é o pediatra das crianças. Eu falei, como em Cristo, alguém, um médico... Nunca percebeu isso. Eu fico E olha, o pensando. melhor médico da cidade, né? Sim. Aí, enfim, Vê criança todo dia. ver criança todo dia. E aí, por muito eu insisti, passou ela pra fisioterapeuta. Quando chegou na fisio, ela me fez a anamnese e tal, ela senta com apoio. Eu falei, não. Mas o pediatra disse pra mim, tá tudo certo, quando ela for o tempo, ela vai sentar era com a mesma apoio. coisa que falar pra mim. Quantos meses ela tava? Ela tava com 7. Aí, tá, tratou o Gente. torcicolo, a fisio falou assim pra mim, vamos estimular ela a sentar? E aí a gente vai fazendo os dois ao mesmo tempo. Conseguimos que ela sentasse. Ela segurava a cabeça já bem? Sim, sempre segurou. E aí ela sentou, começou a sentar com apoio, e aí beleza, começou a sentar sem apoio. Depois disso, ela não atingiu mais nenhum marco de desenvolvimento. Toda consulta que eu ia, eu falava, por que ela não faz isso? Por que ela não faz aquilo? A minha sobrinha fazia isso, por que ela não faz? Uhum. A Sofia era um bebezão. Então, assim, ela pesava 10 quilos com 8 meses. Só de tetê. Só de tetê. Ela mamava. Muito. E aí, o que eu escutava? Mãezinha, é porque ela é gordinha. Ai, sim, eu já ouvi isso também. Ela é gordinha. Aí chegou uma hora que eu falei assim, eu quero um ortopedista. É quando você tá Unimed, você precisa do encaminhamento, né? Pra você ir nos médicos. Começou a tua luta, primeira luta. Primeira luta, conseguir o encaminhamento para ortopedista. Consegui. O que eu escutei? Ela é gordinha.
É que, na verdade, ortopedicamente, ela não tinha nada mesmo, Não, não tinha. Aí ela só falava, ela é gordinha e ela não aguenta o corpo dela. Eu falei, ok, mas eu gostaria de fazer fisioterapia pra ela, pra estimular Você ela. que pediu. Eu pedi. Rapaz, olha, parabéns, porque eu acho que eu ia deixar... Aí, É que a gente não tem informação, Não né? tem. Não. aí a gente fica, né? E aí porque assim, igual eu falei pra vocês, eu sou um pouco surtada. E ainda que você sabia que bebê pode fazer fisioterapia. E quando Sim. passaram pro Miguel, eu falei assim, gente, mas bebê fisioterapia, como assim? Eu nem sabia. É pra ver o tanto que, que as pessoas não têm informação. Eu era totalmente perdida. Né? Não sabia nem o que era TO. Aí, primeiro, falaram assim, ele vai precisar de TO. TO, o que é TO? O que é TO? Mas realmente, eu acho que a gente só vai aprendendo nisso na vivência, Na vivência. né? A vivência típica mesmo. Não, ninguém vai estar grávida e falar assim, vou procurar o que é. TO, vai que precisa. Deus, Não. E aí eu peguei o encaminhamento, aí eu dei uma sorte muito grande. A físio dela, que eu tinha pago na clínica Torcicola Congênita, tava na clínica da Unimed. Casou assim, muito certo. Porque daí eu chamei ela pra conversar, falei, a Sophie vai precisar fazer e tal, porque ela tá com atraso de desenvolvimento. Aí ela falou assim, eu tô lá na clínica, eu vou ajeitar tudo pra ela ficar comigo lá na clínica. Só uma pergunta, quando você levou ela pra fazer esse tratamento torcicolo, a físio não notou que ela tinha algum atraso? Porque geralmente o físio dá uma... Então, como ela só tinha 7 meses, até então era só, como ela segurava o pescocinho, rolava e tudo mais, era só o sentar. ela rolava? Rolava. Ah, não, Ela Miguel rolava. não fazia nem isso. Não, ela rolava, ela caiu da cama, Gente, rolando. O jeito dela se sair do lugar, antigamente, era rolando, ela rolava a casa inteira, gente. olha só. Rolava a casa inteira. Aí ela começou a fazer fisioterapia, e aí quando ela fez 1 ano de idade, continuou, aí eu coloquei ela numa escola lá. E a escola abençoada, Colégio Batista Mineiro, lá em Berlândia, é sensacional. Eles tinham educação física, né, mesmo com 1 ano de idade. A professora de educação física tirava um tempo só pra ela, pra estimular, colocava ela em pé, eles tinham um monte de coisa lá pra ela. E ali você já tava percebendo que ela tinha Já. atraso. E aí eu sempre falava. Aí a físio falou assim pra mim, olha, eu fiz uns testes, não parece ser nada neurológico. Aí eu falei, ok, nem sabia Amém. que existia o trem neurológico. Isso, Não. na minha cabeça. Isso nunca passou pela minha cabeça, Nem a minha. né? Como que ia acontecer isso? Não conseguir pensar em caminhar ou ter dificuldade motora por conta da Na minha cabeça, Nunca sabe o tinha que pensado era também. atrás dela? Quando ela tinha 2 meses, eu recebi uma proposta pra voltar pra Cargill, lá em Berlândia. E eu não queria deixar essa proposta passar, porque eu amava o meu emprego. E era uma coisa diferente pra mim, e eu adoro coisa diferente. O que eu resolvi fazer? Aceitar, quando a menina tinha 2 meses. Porque era home office, era pandemia, né? Ah. E aí eu me culpava porque eu falava, é porque eu trabalho com ela em cima de um travesseiro no meu colo. Eu pensava, a culpa é minha porque eu não estimulei. Porque eu trabalho, então não tem como ela ficar não fica no estimulando. chão, ela não... Por mais que eu deixasse ela fazer tanto time, Ela chorava. ela chorava e ela queria ficar no peito. Gente, ela era viciada em peito. Viciada, não tem outra palavra, não ser viciada. E eu me culpava por isso. E hoje em pão de E queijo. hoje pão de queijo. E aí eu pensava que a culpa era minha, né? Porque eu não estimulava como as mães que tinham tempo estimulavam seus filhos. E aí eu me culpava por conta disso. Aí fez lá a fisioterapia, e eu já tava enlouquecendo. Eu acho que eu entrei numa depressão ali e eu chorava muito e, assim, eu surtava. E nunca ninguém falou assim, leva no neuro, mãe. Não, nunca. Todo mês nas consultas. Calma, no tempo dela tem até 1 ano e 3 meses pra andar. Até eu vou deixar claro aqui uma coisa para as mães que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo. Gente, tem os marcos, claro, e cada criança tem seu tempo. Mas, gente, o tempo não é assim tão espaçado como foi os nossos filhos. Se ele não conseguiu andar ainda com 2 anos, então vai atrás. Você ainda não fala com... ou até antes. Você ainda não fala com 3 anos, vai atrás. Não é no tempo. Não, mãe. Pode ser que realmente tenha alguma coisa. Porque tem mães que eu acredito que tem até medo de procurar. Sabe assim, vai que eu procuro, acho cabelo novo. né? Mas, gente, quanto mais cedo você for atrás e realmente você achar, né, alguma coisa de diferente no seu filho...
mais chance de você tem de melhorar, né, com o tratamento. Sim. Né, ou evoluir. Precoce, né? Sim, nós vamos falar disso da sua também. E inclusive vou até falar da parte do mexer na barriga. Porque assim, toda criança que tem hipotonia, que eu converso com mãe, é a mesma situação. Eu não quero que as mães grávidas também fiquem paranoicas. Não tá mexendo, vai nascer com alguma coisa. Não é assim. É que literalmente era praticamente todos os dias que não mexia. Não era uma coisa esporadicamente que acontecia, não. Era muito contínuo essa situação e causava muito preocupação. E quando nasce, é a mesma coisa. Nasce com muita dificuldade em respirar e acaba indo pro capacete de oxigênio. Então, assim, são coisas que eu acho que até o médico já deveria ter, assim, nossa, a criança teve um pouquinho de dificuldade. Vamos ficar observando? E não é isso que acontece. Não é. Então, cabe a nós, mãe, ficar observando tudo. Infelizmente, é isso. É seu filho, então acaba que a gente tem que correr atrás mesmo. E eu levei ela em outro pediatra lá, por conta do nosso não me escutar, eu levei ela em outro. E aí, ele falou assim pra mim, ela fala... Na época ela falava papai e Pablo, que Pablo é o nome do pai dela. Ela falou. De tanto que eu chamava ele, ela aprendeu a falar Pablo. Ela ficava Pablo. Chamava o pai dela. Ela regrediu, então. Ela regrediu. Aí ela falava e tal, daí ele falou assim pra mim, vamos acompanhar, né? Porque ela pode estar atrasada, mas ela daqui um dia ela pode fazer o que ela nunca fez. Eles surpreendem, realmente. Sim. Aí nisso eu já tava ficando louca, já tava chorando, brigando em casa e desesperada, no estresse extremo, no meu trabalho, já tava afetando o meu estresse. Aí meu marido ligou pra minha mãe e falou assim, e minha mãe me chamava toda vez, vem embora, a gente ajuda, porque era só nós lá, né, a família dele mora muito longe. Vem embora, tá. Quando ela fez 1 ano e 6 meses, eu falei pro meu chefe, ia estar voltando pro escritório, né, e toda aquela coisa de voltar da pandemia. E ela falou, não, vai, e a gente vai tentar uma transferência pra Sorriso pra você ficar lá. Mas enquanto a gente não conseguir, você fica trabalhando no home office. Beleza, vim embora, meu marido veio só junto com a gente, depois voltou, porque ele também precisava vir só se tivesse transferência. Sim. E ele não tinha conseguido o que eu consegui. Ainda bem que a empresa tinha aqui, né? Aí a gente veio, e eu levei ela numa pediatra aqui, e já falei pra ela, ó, atraso de desenvolvimento, tudo isso, já fiz isso, aquilo. Ela falou assim, ó, vou te encaminhar pra uma neuro. Aí eu fui, eu lembro que eu vim pra cá em julho, só consegui consulta pra outubro com a Ariane. Já com a Ariane? Com a Ariane. Eu tinha tentado outras. A Sophie tinha quantos anos? Ela tinha 1 ano, ela ia fazer 2 anos em fevereiro. Isso foi... E você já tinha tentado outras aqui na região ou lá? Lá não tinha tentado neuro, porque até então, até 1 ano e 8 meses, estava tudo muito certo, né? O tempinho dela. E aí, quando eu cheguei aqui, que eu falei, não, quer saber, vamos atrás, né? Tem uma coisa errada. E aí eu lembro que eu fui, aí eu tentei com a Júlia, tinha agenda pra daqui 1 ano, né? Aí Sinop, também demorado. Aí eu consegui com a Ariane. Aí eu fui na consulta com a Ariane, ela falou assim pra mim, olha mãe, ela tem um atraso de desenvolvimento global, ela tem hipotonia, ela pode ter muitas coisas e pode não ter nada. Cara do céu, será que eles têm um texto pra falar isso? Eu ouvi a mesma coisa. Tanto é que o Miguel, até 2024, o laudo dele estava como atraso de desenvolvimento global com estereotipias autísticas, hipotonia, daí tinha outros sintomas, vamos dizer assim, com o CID, mas não tinha um laudo fechado. Era isso. E era a mesma coisa. Talvez ele pode não ter nada. A gente chegou aí pra São Paulo, no Sírio-Libanês, e lá o médico, que é o dono da Mendelix é o laboratório de genética, a gente já tinha feito o exoma, a gente já tinha feito um monte de coisa. Eu cheguei pra ele com um monte de coisa, o exoma tinha dado normal. Depois eu te conto como que nós descobrimos. Cheguei ali, ele olhou e falou assim, nossa, você já fez tudo? Porque eu acho que na cabeça dele ia falar assim, mãe, sabe, você vai fazer exoma, blá, 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 blá. Quando ele viu que a gente já tinha feito tudo, ele olhou pra minha cara e falou assim, mãe, eu não sei o que seu filho tem. Pode ser que seja algo que ainda não foi descoberto e não tem nas referências.
como pode não ser nada, simplesmente ele tem um atraso global e você nunca vai descobrir o porquê. Quando ele falou isso pra mim, tipo assim, foi um banho de água fria, que eu falei assim, meu Deus, como que eu não vou descobrir o porquê que o meu filho é assim? Como? O que que eu fiz? Se eu fiz algo de errado? Se foi no parto, se faltou oxigênio? Porque nas imagens, ressonância, tudo normal. Eu até me emociono. Tudo normal, sabe? Então, assim, pra onde que eu vou? Se eu já fiz exame, se nenhum médico olha pro meu filho e fala assim, não sei o que ele tem, aí que eu comecei, falei, não, eu vou descobrir. E aí foi uma luta Eu acho de que aí pesquisa. você tem uma sensação que você tá sozinha, assim, Sim. né? Tipo assim, Demais. meu Deus, só tá eu. Só eu tô lutando, querendo Entendeu? achar o que tá acontecendo, né? E é uma sensação muito ruim. É bem ruim mesmo. Eu lembro que daí a gente fez uns exames normais, eletro, exames de sangue. E ela falou assim pra mim, Tainá, pode ser que você saia daqui hoje com a Sofia assim e quando você volte ela esteja andando. Mas eu também não vou te dar esperança porque eu preciso saber, né? Ela te passou exame genético já nessa primeira consulta? Ela passou o cariótipo. Só o cariótipo. Aí eu lembro que, beleza, fizemos todos os exames, voltamos na consulta. Aí ela veio com o antes do exoma. Tem um outro. Ah, tem mesmo. Agora eu fiz o nome. É tanto exame de genética que tem. O CG-Ray. Isso. Aí, CGH-Ray. É. CGH-Ray. Aí ela fez esse. Aí fui lá em Cuiabá fazer esse. Que só fazia lá em Cuiabá. Fui lá em Cuiabá fazer. Aí voltei e demorava 90 dias pra ser resultado do exame. 90 dias de aflição, né? Aí tá. E eu tô lá no Google. Como descobrir coisas genéticas. Descobri que existia um geneticista. Agora é o chat GPT. Agora é. O chat GPT tá me ajudando muito em muita coisa. É um psicólogo. Sim, eu quase, tiro né? foto da alergia, meto lá, falo assim, pode ser isso, beleza. E aí eu dei um Google e descobri que existia o geneticista. Não sabia que existia médico geneticista. Pra mim, Não sabia o que isso até eu não. sabia porque eu sou bióloga, então assim, essa parte... Mas realmente tem muita mãe que eu falo assim, leva no geneticista ou no fisiatra. Fisiatra eu descobri com o Miguel que existia, que eu não sabia também. e aí eu peguei e falei, vou agendar a consulta com esse cara? Aí quando eu cheguei na consulta com a Ariane, bem assim, agendei com um geneticista. Era o Bruno já? Não, era o Francis. Aí ela, quem? Eu falei, o Francis. Ela, nossa, ele é o melhor, cara. Eu falei, tá bom. É o único, coitado. Era o único. Na época era o único. Aí eu fui lá em Cuiabá, levei a Sophie, dele falou assim, ela é hipotônica, ela tem alguma coisa, mas não sei o que é. Aí eu falei, nem eu. Senhor Jesus. Aí ele passou o exome. Aí passou o No exome. CGH-Ray não veio nada. Não veio nada. Por que eles já não metem para o exoma, né? Quando tem plano de saúde, a Unimed não aceita, né? Você conseguiu pelo plano? Não. Aí o que aconteceu? A Unimed negou. O que a Cargill fez? Pagou. Olha. A Cargill falou assim, Unimed, você vai pagar o exame e eu te pago. A Cargill pagou. Reembolsa. Uhum. Então a Cargill pagou o exame, porque era 5 mil reais. Sim. De onde eu ia tirar 5 exoma mil na época reais? que a gente fez era 10 mil. Sim, cara, era muito caro. Aí eu já fiquei desesperada, porque tipo, de onde que eu tiro 5 mil reais pra fazer o exame? Aí, enfim, fizemos o exame, mais 90 dias pra exame. Ai, Tudo assim. São 90 dias do coração que a gente não sabe nem o que fazer, né? Nem o que fazer. Aí, beleza, né? Seguimos a nossa vida. Nisso, a Sophie já tava fazendo todas as terapias, físio, TO, fono, todas as terapias, todos os dias da semana. Tudo pela Unimed. Tudo pela Unimed. Eu tendo que... Aí eu voltei pro escritório meio período, outro meio período eu trabalhava de casa com ela no colo. Levava pra terapia, depois levava pra escola, depois ia trabalhar. E toda aquela rotina louca. Nisso, eu já tava, assim, enlouquecendo. Eu já não sabia mais o que eu fazia. Já entrei naquela fase do casamento, que você fala 1000 vezes que vai largar. Quando era eu, era ele querendo largar. E aí eu chorava, daí ele chorava. Acho que todo mundo passa nessa fase, né? E aí, assim, eu sei que... Tava um fio mesmo, o casamento, por todos os problemas que a gente tava tendo ali, de não descobrir. Gente, a Sophie, até os 2 anos, ela não dormia. Se vocês me acompanhassem no Instagram, minha amiga fala assim, Tainá, eu não sei como você sobreviveu. Era acordada a noite inteira, mamando, a noite inteira. Nossa. Eu tinha que ficar sentada na cama com ela.
Ela não mamava deitada. Ela não chupava chupeta? Não aceitou chupeta, não aceitou mamadeira, nada. E aí O Miguel não chorava. tinha força nem de ficar com a chupeta. A Sofia nunca pegou. Mas Você por quê? acredita? Por conta da hipotonia. Ele não conseguia segurar a chupeta na boca. De tão fraquinho que ele era. De musculatura. Aham. Mas isso eu só fui descobrir. Tanto é que o Miguel nunca rolou. Miguel não conseguia pegar alguma coisa e levar na boca. Quando ele conseguia pegar, era com muita dificuldade, ele errava a boca. A Sofia pegava. Ela... Mas ele Não. precisa dar comida pra ele. Sim, eu dei comida pra ele até os 4, 5 anos de idade. Eu dava comida. Ele começou Na a comer boca? sozinho na boca. Quando ele começou a comer sozinho, funcionalmente, eu digo assim, Sim. sem eu precisar ajudar, do ano passado pra cá. Teve essa coordenação. Que ele motora, consegue né? pegar sozinho e colocar na É, boca. o João, a gente também fez esse estímulo. Ele É. não tinha, ele pegava com a mão, né? Aí ele pegava com a mão? É, Ah não, ele o Miguel ele pegava nem com a fazia mão. nada. Mas daí ele não tinha consciência de levar, De levar na boca. até na boca. É todo um trabalho. E aí então... E foi repetidamente. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Não pegava. Até hoje ele já sabe, mas assim, tem que ensinar, pegar, espetar, o Miguel já não espeta. Se, tipo assim, se é com garfo, ele não faz. não tem. É só com colher. E ainda, acho engraçado, tem o prato aqui, ele não segura o prato com a outra mãozinha, ele segura com o peito, assim. Daí a comida vem até aqui, aí suja tudo. Aí daí eu compro aqueles babadores, nem é babador, vou dar uma dica aqui, bem legal. Aqueles de pintura, né? De pintura? Não tem avental. avental de pintura, que ele fica maior, como o Miguel já vai fazer 10 anos, Sim. então aqueles babadorzinhos Não vai, né? Então até aqueles de pintura vem até aqui. Essa dica. Ótimo, amiga. E aí lá na Kátia tem pra vender também. Não é bem baratinho, esse Shopee. E aí ele suja aqui, como ele segura aqui, né? Aí ele suja Toda. Mas é o jeito dele. Eu deixo. No começo eu ficava um pouco estressada com a bagunça. Mas depois eu fui aprendendo que, né, tipo assim, a não ligar para essas coisas. Porque eu sempre fui aquela pessoa muito de limpeza, organizada. Depois que a gente vira mãe, né, a gente Às vezes aprende. eu tava com a minha irmã, ela, meu Deus, você não tá fazendo isso? Eu falei, meu Deus, calma. Só deixa. Depois limpa, não vai acontecer nada. Calma. Ela ficou olhando, tipo assim, você não tem criança, né? É verdade, né? E daí, realmente, uma rotina quando tem criança é diferente, né? Sim. Porque, lógico que a limpeza é importante, né? Mas, Sim. assim, aquela neurose ali toda hora. Mas é isso. E qual mais dificuldade? Então, Essa ela outra. comia sozinha, Ela comia. né? Ela comia sozinha. E aí ela começou a mão na boca. Mão na boca, e eu falava pra Fono, isso tá normal? Aí ela falou assim, ai, Tá na pode fase ser. oral. Aí eu falei, mas a fase oral não vai passar? Porque Até já hoje o tava, Miguel tá na fase oral. já tava, tipo assim, com mais de 2 anos, né? Mais de 2 anos, aí ela falava, então, por quê? E aí nada de sexoma, né? Nada de sexoma, Sim. sei. E aí eu sei que queriam me laudar ela como autista. E aí eu falei que eu não aceitava. E não foi a médica, tá? E eu falava que eu não imagina. aceitava. Por quê? Até porque não tem muito a ver. Não, porque assim, eu não sei, dentro do meu coração eu sabia que não era autismo. É que a gente vê muito o autista, eu falo por ela, assim, que eu também, quando falaram que o Miguel era autista, eu ficava assim, às vezes eu falava assim, ele é. Às vezes eu falava assim, é claro que É. sabe? Tipo, ele Entendi. flutuava muito. E aí, quando a gente vê, por exemplo, um autista, que o João é um autista bem clássico, né? Eu Sim, acredito, sim, pelo que eu sim. vejo ele. Então, assim, eu ficava na dúvida, será que o Miguel não fica empilhando as coisas porque ele tem dificuldade motora ou é porque ele não faz? Será que o Miguel não tem seletividade de comida porque eu fico dando enfio pra ele não consegue falar que não gosta? Ou ele tem a seletividade? Tem Você muitas sabe? dúvidas. Então né? era assim. Sim, e aí eu falava assim, mas eu falava, gente, vamos lá, se ela fosse autista, ela ia andar.
Ou pelo menos ela tem engatinhado, porque assim, o motor do autista, ele não é tão afetado quanto com uma criança que tem síndrome, né? Então isso não descia, esse negócio do autismo. Sim. Aí a gente nunca acha um autista igual. Assim, não, os nossos. É. Eu falo assim, não tem autista que é assim, igual o Miguel. E aí eu falava, aí me colocaram na psicóloga, pra eu aceitar. E eu falava, gente, chamaram meu marido na clínica e tudo mais. Eu precisava aceitar, eu falei, eu não vou aceitar. Aí eu falei pra... Eu tô rindo, mas não é pra rir. Não, mas é verdade. Eu tô rindo, mas depois... Gente, tipo, mas hoje eu vou aceitar. Mas né? Parecia que eu era uma criança, juro por Deus. Parecia que eu era uma criança, o meu marido foi na clínica numa reunião, eles determinaram que eu não iria entrar na terapia com a Sofia. Eu falei, vou entrar, quero ver quem vai me tirar daqui dentro. Eu falei, eu vou entrar, não vou deixar minha filha chorando. Ela chorava. E ela era pequenininha, não tinha nem por que não deixar você. E aí eles diziam que ela não rendia na terapia porque eu estava lá e eu acolhia e eu dava peito o tempo todo, né? Porque ela queria o peito o tempo todo. E assim, eu nunca fui uma mãe de deixar criança chorando. Sim. Não. E pra mim não funcionava esse método de deixar chorando. Aí, enfim, passamos por tudo isso, de aceitar, e eu falei que eu não ia aceitar, daí a neuro falou pra mim, não, ela não é autista, ela tem traços. E isso eu também vi que ela não tinha contato visual, ela não tinha contato visual. Se chamava, não olhava. Isso, então assim, tanto é que a Hattie é muito parecido com o Pete Hopkins, né? Aí, tá, beleza, né, passou e tamo lá. Aí eu tô lá na festa de final de ano da Cargill, nananã. Chegamos em casa. Chega o resultado. Meu marido saiu o resultado. Aí você ficou com aquele negócio, não vou olhar? Tipo não, assim? Não. Você já queria olhar já? Aí eram 8 horas da noite. Eu lembro como se fosse ontem. Tava eu deitada, a Sophie, o Pablo na cama. E aí ele olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Mac P2. Aí eu já comecei a chorar, porque eu falava assim, Deus, qualquer coisa. Pode ser o autismo, pode ser... Porque na hora, eu só falava, eu não quero nada genético. Quando eu fazia os exames genéticos, eu só falava, não vem nada genético, porque genético não tem cura. Não tem nada que vai fazer funcionar, né? Que vai reverter. E aí, quando ele falou MACP2, eu falei, é genético. Aí eu já desabei. Eu só sabia chorar. Aí eu mandei pra Ariane. Aí ela mandou áudio pra mim assim, eu tô na estrada, espero eu chegar em casa. Aí depois eu não tava na estrada. Não, ela falou assim pra mim depois, eu não tava na estrada coisa nenhuma, eu só não sabia como eu te dar o diagnóstico. Aí, agora eu entendi, porque sempre tô na estrada. Aí ela falou assim pra mim, Tainá, a hora que eu vi o resultado, eu comecei a chorar. E meu marido, o que você tá chorando? Aí ela, porque eu tenho que dar uma notícia que eu não quero dar. Por telefone ainda, nessa hora da noite, sem poder nem ver ela. Aí eu mandei pro Lori, ele já era nosso pediatra na época. E aí o Lori me respondeu antes da Ariane, né? Aí eu joguei no Google. Mas ele soube interpretar? Eu acho que deu um Google. Eu acho que ele deu um Google também. E aí eu joguei no Google. Quando eu joguei no Google, o desespero bateu na minha porta. Não, é que a gente vai lá... vai, tipo, aprende muito, né? Se você colocar síndrome de Rett no Google, o desespero bate em qualquer pessoa. É, tipo assim, não, é incompatível com a vida. Praticamente os sintomas é incompatível com a vida. É horrível você ver as fotos assim. E aí você lê tudo que pode acontecer com seu filho, que é uma lista imensa de coisas na Rett. Eu não falava, eu só chorava, eu pedia perdão pra ela. Pode chorar. E aí eu falei pra minha família. Aí todo mundo chorando, desesperado. Isso foi na quinta-feira à noite. Aí eu mandei mensagem pro meu chefe, eu falei, me esquece que eu não vou trabalhar. Aí contei pra ele o que aconteceu, ele falou, não, fica tranquila. E eu chorei. Quinta, sexta, sábado, domingo. Domingo eu fiz um teste de gravidez, estava grávida. Aí eu chorei mais ainda. Grávida de novo? Grávida. Eu tava com a minha menstruação atrasada, fazia 3 dias. E aí no domingo eu falei pro meu marido assim, deixa eu fazer logo esse teste, porque se eu não estiver grávida você vai fazer a vasectomia. E eu não quero mais outro filho, porque se eu tiver outro filho e uma menina, vai ter isso aí também. Aí você leu lá que Rett pode ser para outro filho, aí você teve a pior das gestações, creio eu.
Foi. Aí eu descobri que eu tava grávida. E aí você recebe um diagnóstico na quinta e no domingo descobre que tá grávida. Como que sua cabeça fica? Eu só sabia chorar. Gente, eu cheguei no escritório. E aí eu lembro que eu cheguei, tinha uma reunião de Alex. E aí eu fui pra essa reunião. E aí quando eu tava voltando, o meu gestor e mais outras pessoas, outros gestores do meu marido e tal, me pararam pra conversar comigo, me abraçar e tal. Ai, eu desabei mesmo. Aí eu tô grávida. Aí eles, meu Deus, quanta informação, né, ao mesmo tempo. E eu só falava assim, eu não quero uma menina. E aí, eu lembro que eu fui... o que aconteceu? E eu falava, eu não quero um menino. Eu falava que eu não queria menina. Porque eu não sabia ainda o que o Miguel tinha. Pra mim era autista. E autista menina, todo mundo falava que era pior. E eu falava, não quero menino, não quero... não quero menina. E veio menina. E Não aí quero eu... menina? Porque diz que autista menina é pior, né? Tipo, não sei se isso é verdade. Era o que eles me falavam na época. E eu falava assim, ai meu Deus, eu não quero menina. Tanto é que eu sabia já até o nome do menino. Menina, eu pensei muito depois. E aí veio o menino. Entendi. Aí eu fiquei apavorada. E eu não conseguia contato com o Francis pra ele ver o exame, porque eu queria que ele visse. Aí eu digitei no Google de novo, geneticista no Mato Grosso. Aí apareceu o Bruno. Aí eu mandei uma mensagem desesperada, eu tenho até hoje a mensagem, pedindo pelo amor de Deus pra me atender, que eu precisava muito daquela consulta. E graças a Deus, era e aí o Bruno. ele me atendeu, porque o Bruno não existe uma pessoa mais humana do que esse cara. E aí ele me atendeu, e aí ele já agendou uma consulta comigo online. Aí eu joguei a bomba, eu tô grávida. Primeira coisa que eu falei pra ele, tô grávida. O que eu vou fazer agora? Aí ele foi me explicar tudo da RET, me explicou muitas coisas, falou pra mim que existem casos que é hereditário, que tá no gene da mãe, no corpo todo, ou no útero, não tem como saber. E daí sim, a próxima criança vai nascer com RET também. Inclusive tem mães no grupo de RET, que tem 2 filhos RET. De 2 gestações diferentes. Tem no grupo de Pitt Hopkins mães de gêmeos com os 2 Pitt Hopkins. Meu Deus do céu. E aí ele me explicou assim, de um jeito que ele falou, acalma o seu coração. Entendi. A chance desse bebê ter é 0,0000. Entendi. Uhum. E aí eu falei pra ele, eu não vou me acalmar enquanto eu não souber o que é esse bebê é. Aí laudou ela, né, da RET e tudo mais, e aí ele falou assim, entra no grupo de mães que tem. Aí eu não queria entrar, eu fiquei um tempo sem entrar nesse grupo. Ele que te falou do grupo? Ele falou que tinha um lugar que... Abrat, né? Ele falou, na época tem a Abrat, que é uma associação de síndrome de Rett e tal. Ele falou assim, acho que vai ser muito legal e tal. E aí, beleza. Eu não queria entrar, porque eu não queria ver nada, eu não queria... Conversar, né? sim. Eu queria viver meu luto. No seu pai. Sim, Eu queria viver meu luto. entendo. Nesse tempo, eu tô Deus falando pra mim morreu ali. Deus morreu pra mim também. Caramba, Tainá. Deus morreu pra mim. Nós Eu falava somos assim, parecidos. se você existe, por que você fez isso com a minha Sim. filha? Uhum. Eu nunca fiz mal pra ninguém, eu nunca fui uma pessoa ruim. Por Nunca que bebi, minha nunca filha? fumei, nunca me droguei, gestação perfeita, corri atrás de Sim, eu tudo. falei assim, ela foi muito amada, muito desejada, ela Uhum. sempre teve tudo do bom e do melhor, sabe? Dei vacina nela no particular, sofrido, porque quando a gente trabalha CLT, Sim. né, não ganha muito. Todo o meu salário ia pra vacina, porque era 1.000 e pouco de vacina todo mês. Falei, dei todas as vacinas que eu podia nela, passei ela pelos melhores médicos, precisava de fisioterapia, pagamos tudo do melhor pra ela. E como que você faz isso comigo? Pra Porque mim ali, porque acabou. é meu filho. Porque é meu filho. E aí a gente até comenta de uma frase que falam muito, né? Ai, mães especiais para filhos especiais, é uma coisa assim, né? Eu odeio essa frase. Eu literalmente odeio essa frase, porque eu orava para Deus e falava assim, eu não quero ser especial pro Senhor. Eu não quero, não quero. Se eu sou especial, não me faça especial. Porque eu não quero ser. Se pra eu ser especial, eu precisar passar por tudo isso, então, tipo assim, me erra, sabe? Sim. Me erra. Me erra. Porque é verdade, era assim um desespero, uma raiva, eu tive raiva, eu tive muita raiva da situação. E por que você, Deus Todo-Poderoso, se o Senhor, e hoje ainda tem algo assim,
no meu coração, que eu tô tentando melhorar, que é no sentido de cura, né? O Senhor tem tanto poder de curar, e o que mais dói é saber que o Senhor pode e não fez ainda. Então, assim, isso me dói muito. E isso que você falou agora, o meu marido, naquela época, ele também, Deus morreu pra ele, e ele continua morto até hoje, tá? Pro meu marido, porque ele fala pra mim, ele fala assim, Tainá, ele não existe. Por que ele fez isso com você? Ele existe porque vocês têm muitos milagres, pequenos milagres que a gente não enxerga, que a gente não está sensível. Mas assim, eu digo que eu voltei a Deus quando a Mirella veio. Porque a Mirella é um testemunho muito grande. Eu não sabia que eu estava grávida e eu me acidentei de carro. Eu fiquei com 70% de escolamento em uma semana, depois de muita oração, pedindo para Deus, brigando com Deus novamente. E eu falei, olha, eu não posso ficar 3 meses sem me mexer da cama, porque eu tenho outro filho que nem anda, né? Comigo eu não andava. E então, Deus, se for pra Mirella vir com alguma coisa, então que eu aborte, que eu não quero outro filho assim. Agora, se for pra ela vir perfeita, gente, não me entendam, né? No sentido de nenhuma limitação, enfim. Então, que o Senhor faça seu milagre, porque eu não tenho o que fazer. E em uma semana, eu voltei pro consultório, eu já não tinha mais nada. E aí o médico até falou assim, é raro, mas pode acontecer. Eu falei assim, não, senhor, não, doutor. Foi uma resposta do Senhor para mim. E a partir dali, desse que eu levei como um milagre, claro, vai da sua opção. Eu poderia não acreditar que aquilo foi um milagre, mas para mim foi, porque eu sei a oração que eu fiz. E então, para mim foi uma resposta. A minha gestação só não foi tão maluca e triste por conta disso, porque eu tive uma certeza. Inclusive, a Mirella hoje ela tem algumas coisas que eu falo assim, ela pegou na trave do autismo, porque ela anda na ponta dos pés, ela tem uma hipersensibilidade sensorial, ela fecha os ouvidos num lugar muito alto, enfim, eu falo assim, nossa, Mirella. E eu comecei a repreender isso. Falei, não, Deus fez uma promessa pra mim e Ele prometeu que a Mirella não ia ter nada, então eu confio nele. Então ela não tem nada. Mas é um processo, Tainá. É um processo. E eu creio que Deus vai fazer muita coisa na sua vida. E eu tenho certeza que seu marido vai ter um encontro lindo com Ele. Assim como eu tive. Só que não desistir, porque é muito fácil a gente ter fé, mas assim, permanecer na fé é muito difícil, porque a nossa vida é assim. E quando a gente tem uma fé abalada, quando acontece alguma coisa, a gente cai. Mas tenha certeza, ore, mesmo com raiva, converse com Ele, porque Ele é o Pai. Às vezes a gente não briga com nossos pais e eles sempre estão ali. Verdade. Então Ele vai ouvir. E pode ter certeza que Ele vai fazer algo. Você não teve um milagre esses dias, Tainá? Você não conseguiu advogado? Sim. Você não pediu? Tenho certeza que Deus ouviu os seus pedidos. Então, assim, você pode levar isso como um milagre. Eu vejo isso como um milagre, que Deus está cuidando de você. Porque, assim, eu acabei de falar, assim, sobre... Eu sei que Deus pode curar, e me dói muito saber que Ele pode e Ele nunca fez com meu filho. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que Ele cuida das coisas quando a gente precisa. O meu marido me fala exatamente isso. Ele fala assim, Tainá, se Ele existe, por que tanta gente ruim tá no mundo? E é minha filha. Sim. E assim, eu levei mais de 8 meses pra superar o luto. Você foi rápida, amiga, que até hoje eu choro. Não, eu choro muito, mas assim, eu cheguei num ponto que eu pensava, cara, é melhor eu morrer do que ver minha filha passar por isso. Eu ia trabalhar, isso ninguém sabe o que eu faço agora. Eu pensava assim, se eu me jogar na frente do caminhão aqui é melhor. Sim, eu já pensei isso também. Porque ver o que vai acontecer. Sim. É aquele negócio assim, hoje, um dos meus medos, eu acho que o medo de toda mãe atípica, é a gente morrer antes. Morrer, com certeza. Uma vez eu vi uma mãe falando assim,
eu acho que a dor de perder um filho não é tão grande como a dor de eu morrer e não saber com quem ele vai ficar ou quem vai cuidar. Então, assim, a nossa dor é tamanha da grandeza de não saber como vão cuidar do nosso filho, que a gente pensa que a dor da perda deles vai ser menor. Para ver o quanto isso é impactante, essa fala. Para mim foi muito impactante. E eu fiquei pensando e refletindo muito nisso no dia que eu ouvi. E eu falei, caramba, é verdade. É verdade. E assim, o que a gente tem é orar para Deus. E querendo ou não perdendo a fé de que se até hoje Ele nos manteve e nos deu coisas para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos, Ele vai também nos suprir nesse momento quando a gente precisar. Vai ter alguém para cuidar e a gente precisa acreditar e profetizar isso. Hoje eu oro até pelo marido da minha filha, porque eu peço para Deus, falo, Senhor, o marido da Mirella precisa amar mais o Miguel, como filho, dou amar mais que ela. Porque assim, eu sei que eu não posso obrigar a Mirella a cuidar do Miguel, que se ela quiser ir embora, ter a família dela, tudo bem. Eu não posso obrigar a filha, fica, que não é uma coisa que um fardo para ela. Mas eu sei que a gente educa os nossos filhos para amar a família e seguir nesse caminho de cuidado. E se o dia que eu não estiver mais aqui, eu espero muito que a Mirella cuide e ame o Miguel. Então, assim, eu oro muito pelo futuro dela, pelo marido dela, para que ela seja próspera, para que não falte nada para ela. E a gente luta muito para isso. E você também recebeu o seu milagre, né, com o Vicente. E é exatamente o que você falou, assim, eu tava hoje pensando nisso, sabe? Eu falei assim, meu filho tem que ter uma esposa que ame a Sophie. E que vai cuidar dela. Porque os nossos filhos vão levar uma bagagem. Mas... E eu tava pensando, eu falei assim, meu Deus, se a mulher dele não gostar da Sophie, maltratar ela, alguma coisa assim. Eu falei assim, vai ter que ser minha irmã. Eu falei, vai ter que ser minha irmã. Porque, igual você falou, a gente não pode obrigar, né? Sim. Eles vão seguir a vida deles. Mas eu espero que a criação que eu vou dar pra ele, que ele lembre sempre da irmã dele, que ele queira cuidar dela, porque ele quer cuidar dela. Exatamente. Eu sempre falo, ele é pequenininho. A gente não pode obrigar também, porque talvez, quantos irmãos a gente vê que não quer? Sim. Faz coisa, né, com a criança e tudo mais. E aí a gente, desde agora, com 1 ano e 8 meses, a gente vai trocar a fralda dela. Daí a gente fala, filho, daqui a um tempo a gente vai te ensinar. Quando vai dar banho, ele sempre quer participar. Ele quer dar comida na boca dela. Ele ama ela. Ele é apaixonado por ela. O amor de irmão é diferente. Ele é muito apaixonado por ela. E aí esses dias eu falei assim, Pablo, se o Vicente tivesse vindo primeiro, talvez a Sophie não tivesse a síndrome. Aí ele falou, será? Aí eu falei, menina é mais raro, né, de ter essa síndrome. Assim, existe alguns meses. Mas não adianta pensar nisso. Aí eu tava, porque assim, direto, a gente tá lá, assim, aí... Esse pensamento intrusivo. Né? E se... É que a gente nunca não adianta pensar nisso, porque foi assim. Já foi. Entendeu? É a história que é pra ser. Não, com certeza, a gente... E se a depressão, né? Mas é bem isso. Ouvindo vocês aí falar, me lembrou muito a minha irmã. Eu tive uma irmã deficiente também, que não andava, não falava. Tinha mais de 100 convulsões por dia. Então... Vocês chegaram a descobrir o que ela tinha? Ela teve uma paralisação, né? E daí ela... Paralisia cerebral? Aham. E daí ela e a minha família se uniu muito. Numa época que aqui não tinha nenhuma condição, não tinha fono, não tinha TO, não tinha nada, né? Então, por mais que a gente tente e passar por isso, é um processo doloroso. No fim da sua dor aqui, recebendo ela e acolhendo também.
do seu esposo, de vocês. Mas a gente, é bem isso que a Evelyn falou, a gente tem que confiar, né? Por mais que não, às vezes a gente se pergunte, né? Sim. E tudo é um processo mesmo. É que assim, a gente... Desculpa. Não, é isso mesmo. É que assim, tipo assim, se já tá difícil sem Deus, Sim. então confia, porque... A minha família, ela é muito crente, muito temente a Deus, né? Uhum. E aí a minha mãe faz jejum pela Sophie o ano inteiro, gente. Eu nunca vi, juro. Meu pai, minha mãe, todo mundo faz jejum por ela. E aí minha mãe vive falando, Tainá, vai pra igreja, faz seu compromisso com Deus. Ele vai curar a Sophie. Eles foram pra África, ano retrasado, eu acho, antes do Vicente nascer. E aí tem um vídeo lindo das crianças falando que a Sophie ia ser curada. Ai, que lindo! E eles orando pela Sophie. E, igual eu tava falando antes de você chegar, quando eu entrei no grupo de hatch, eu vi muita coisa que eu não queria ter visto naquele momento, sabe? Porque eu tava naquele luto, e quando eu entrei lá, eu vi meninas usando o GTT, eu vi meninas que mais tinham... velhas. Não, pequenininhas também, as mais velhas, as pequenininhas. Daí eu vi umas que só se alimentam pastoso, eu vi que eram magríssimas, assim. Eu vi muitas meninas morrerem de problemas respiratórios, né, lá do grupo. Que é a complicação, né? É a complicação que tem na hatch. E aí eu entrei num desespero tão grande. Por mais que o Dr. Bruno falou, Tainá, essa é a lista, mas não significa que ela vai ter. Uhum. Quando eu entrei naquele grupo, eu falei, ela vai ter, porque todas têm. E aí ela não tinha tido crise convulsiva ainda, né? Ela foi ter crise convulsiva ano passado, acho. Começo do ano passado. Ela foi ter crise convulsiva. E aí quando veio a crise, eu já fiquei desesperada, que eu falei, então tá chegando as outras coisas, né? Mas assim, tava controlado e do final do ano passado pra cá, ela começou a ter umas invisíveis, né? Que a gente fala, ela começou a ter umas crises focais, umas crises mais invisíveis, que a gente só percebeu que a perninha deixou de ter função, de funcionar assim, de se mexer, começou a ter uns tremores e tal, e a gente descobriu que era crise, né? Mas que aí não era visível. Igual a gente tava conversando, que eu falei que o Miguel tinha crise de ausência, que... E na hatch, as crises são horríveis pro cérebro, porque elas queimam os neurônios bons, né? Sim, mas eu acho que a maioria, né, das crises convulsivas em geral faz queima, né? Só que o nosso filho já não tem. Nossa, não é que já não tem muito, gente, me perdoa. Não é isso. É que assim, já tem muita dificuldade. E aí queima. Pois é. E aí, do que as outras têm, assim, que ela realmente tem é as crises, né? Uhum. E que agora a gente, se Deus quiser, vai controlar. Ela fez um eletroencefalograma de 12 horas em Cuiabá semana retrasada. Fez polissonografia pra ver se tinha apneia, porque elas têm apneia, né? Elas têm um monte de coisa. Ela tem apneia durante o dia? Não tem, ela não tem. O Miguel tem. Ele, na verdade, é aquela apneia, parece que é de propósito. Ele tranca a respiração, principalmente quando a gente vai abraçar, beijar, ele tranca, aí ele demora um pouquinho, daí ele solta. E aí ele volta. À noite eu nunca percebi, mas eu vejo que muitas crianças do grupo lá, Miguel baba muito, a Sophie baba. Bem pouco. Miguel baba muito, muito mesmo. E esse babar também acontece de madrugada quando dorme. E aí as crianças, o Miguel, graças a Deus, mas por muito tempo eu acordava pra ver se ele estava vivo, porque às vezes elas se afogam com a própria baba e pode morrer. Sim, sim. Então, isso acontece muito com as crianças. E eu vejo mesmo, o Miguel gosta, graças a Deus, ele gosta de dormir de barriga pra baixo. Então ele fica virado assim, de manhã tá uma poça assim no lençol dele. E aí eu fico, obrigado, Senhor, que o Senhor virou ele pra mim, porque é muito perigoso. Então, assim, a gente não tem paz. Não tem paz. É um cuidado, né? Muito cuidado. E assim, a princípio a gente não tinha muito o que fazer, né, de medicação e tudo mais.
A gente tentou, no começo, umas medicações pra ajudar no sono, porque, como eu falei, ela não dormia. A gente tentou espiridona, mas deixou ela... Como é que eu vou falar? Agitada. Não, deixou ela como se ela só vivesse, assim, ela... Tipo, ficou... mole. sonolenta, Isso, assim. super mole, ela não fazia nada. E aí, quando ela fez 2 anos, que ela começou a dormir, daí melhorou... 2 anos? Aí melhorou um pouco, né? Então, durante muito tempo, a gente não medicou. Mas depois, a gente precisou começar a medicar, e daí depois a gente passou pro canabidiol, junto com o Depaquene. Isso tudo por conta das crises? Das crises. Mas o canabidiol entrou mais para comportamento cognitivo, que para ela foi uma diferença absurda da água pro vinho. Sério? Eu tinha uma criança irritada, que só chorava, que não queria fazer nada, que nada estava bom. E eu passei por uma criança maravilhosa, calma, que prestava atenção nas coisas. Olha... O canabidiol transformou a Sophie. Ele transformou. E eu já fiz o teste de tirar dela pra ver, tá? Uhum. Realmente é o canabidiol. Um teste sem você querer, né? Porque soltou remédio. Não foi? Sem eu querer. E aí, ela se transformou. Então, sim. Depois disso tudo, depois de estudar, quando eu me acalmei, depois de 1 ano e pouco e tudo mais, eu comecei a estudar a RET. Eu comecei a ver que a suplementação era boa. Passou a fase do luto. Passou a fase do luto. Teve a aceitação. Teve aceitação. E foi a mãe atrás para ter um avanço, né? Sim, porque, infelizmente, os nossos médicos, eles têm uma vida bem corrida. É muito difícil você conseguir um que vai estudar na casa do teu filho, né? Sim. Por exemplo, o Lori. O cara trabalha das 7 às 7 da noite. Ele também tem que ter tempo com a família dele. Ele vai lá estudar? Não vai. Sim, todo mundo tem sua vida como- particular. E aí, querendo ou não, o interesse maior é nosso. É nosso. Então, o que é mais fácil de fazer? Eu chegar lá e falar, ó, é assim, assim, assado. O que você acha? Eu descobri Vamos estudar junto? Com E eu certeza. levo isso tanto pra ele quanto pra Ariane. E eu tenho, assim, graças a Deus, médicos do meu lado Amém. que me abraçam, que me acolhem. Em momento algum, ele pode achar que eu sou louca, mas ele não fala. Ele não Começa fala. a já andar junto, né? É, A família, isso. Não, já vira funcionar. amizade. Virou né? amizade. Mas a gente acaba ficando... Ui, meu Deus! Vamos virar o negócio. Socorro! Vídeo cacetável. Não, cada dia é uma coisa que eu apronto, né? O que eu tô falando? A gente tá falando de estudar, né? Não, e acaba que a gente pega amizade com os médicos. E que bom que existe médicos assim. Com que certeza. Por mais médicos assim que a gente precisa. Existem E muitos médicos, médicos preocupados. e que escutam humanos, a gente. Né? Principalmente que escutam a escutam, porque gente. o que eu mais tive foi gente que não me escutou. E uma coisa assim que o time da Sophie, né? A doutora André, que é a pneumologista dela. A primeira consulta com ela, eu tive que contar tudo, né? Daí eu falei, olha, eu sou um pouquinho louca, então eu queria te falar que às vezes eu vou chegar aqui com umas coisas, né? Que talvez não tenha nada a ver, mas que eu gostaria. Aí ela falou assim pra mim, tem uma coisa que meu professor ensinou na faculdade, que é a gente sempre escutar a mãe. Isso não tá em nenhum livro de literatura. E tem muito médico que não escuta. Mas você sempre vai ter razão, porque você é a maior... A preocupação maior é o teu filho pra você. E é Isso não você que preocupar tá com a nós. criança o dia inteiro. Ela falou exatamente isso. Quem aí- conhece mais ela do que você? Uhum. E aí falou pra mim Geralmente, isso. né? E acolheu super, assim. Tá bom. Ela virou nossa médica ano passado, né? E aí eu falei, gente, meu time tá maravilhoso, porque a doutora André é incrível, o Loure, a Ariane, aí a nossa fisiatra ela é de São Paulo. Laure, espera os meus filhos que vou atrás de você também. Agora descobri que você atende o plano de saúde que a gente tem. Então, espero que vai ter mais uma louca na Não, esse aí, olha, eu falei pra ele assim, você vai pro céu direto por me aguentar. Você sabe que ele já atendeu meus filhos lá no 13? Ele já atendeu. Sim, Só que sim. assim, na época acho que ele tinha chegado na cidade e eu até gostei tanto dele, eu perguntei se você vai atender, né, o Cassi, ele, olha, vamos tentar e tal. E aí passou e ele não tava tentando, eu falei assim, não vai, porque é muito difícil. Sim. Ter médico, não sei porquê, meu plano de saúde é bem complicado com a questão de ter conveniado, sabe?
E aí, quando você me falou dele, eu falei assim, ai, será? Não vai ter? Ai, tem. Ó, que maravilha. Bom. Ele não atendia plano de saúde, quando a gente pagava, né, pra ele. E aí, depois de um tempo, ele começou a atender Unimed, aí depois ele foi abrindo pra outros planos. Mas Amém. eu sempre paguei a consulta pra ele, né, quando ele começou a atender a Sophie. Eu conheci ele lá no 13. Ele foi um médico que me acolheu muito lá. Diferente de todos os outros que passaram lá depois, nunca mais teve um bom. Mas ele liga pra sempre ele, acolheu. você tá no 13 hoje? Agora eu falo, você tá no Fátima? Onde você tá? Ele não atende mais o 13. Não. É, por isso que eu nunca mais vi ele. Ele atende só no Fátima daí, mas também não tem plantão, né? À noite, só durante o dia. Mas aí, assim, coisas que eu acho que é importante na maternidade atípica. Ter médicos que te abraçam, te acolhem, te escutam acima de qualquer coisa. Sim. E que quando você chega lá com uma lista de 50 exames falando que quem tem a síndrome tem que fazer, ele faz, sabe? Mesmo que ele não concorde. Não tá fazendo mal pra criança, vamos fazer não. E eu chego em todos os nossos médicos, eu chego com uma lista de exames, eu chego com uma lista do que pode acontecer, eu chego com tudo, sabe? Medicação, tudo. E eles, graças a Deus, abraçam. E graças a Deus que a Sophie, ela não tem tanta... Ela não é tão parecida com as outras meninas, porque a gente teve uma intervenção precoce, a gente tem um cuidado com ela em relação a vitaminas, a medicação, assim, tudo. Ela pode não ter deficiência de vitamina D, mas ela toma, sabe? É basicamente isso. Ela toma as vitaminas para que não, em algum momento, isso não vá prejudicar ela, ficar sem. Eu tava falando das questões respiratórias, que é o que mais mata RET. Sim. A Sophie, ela toma tanta vitamina que quando ela começa a ficar doente, um dia ela tá bem. Ela começa de manhã, no outro dia ela tá ótima, maravilhosa. A mãe vai esperar que a mãe vai fazer uma bomba aqui. Tá. A vitamina E é importante. isso. E aí quando ela começa, eu já falo, Lori, fica de olho aí que talvez eu precise levar a Sophie. Já teve um dia que eu cheguei lá, e minha mãe achou muito engraçado esse dia. O Vicente tava com influenza, e obviamente Sophie estava com influenza, que ela começou os sintomas depois dele. Ele já estava confirmado em exame. Aí eu tava esperando pra entrar com o Vicente estava mal. Aí ele olhou assim e falou assim, vamos primeiro a Sophie, que ela é a minha preocupação maior. Querido. Aí a minha mãe olhou e falou assim, mas o Vicente tá morrendo. Daí tá. Mas é muito engraçado, a imunidade que eles têm é muito diferente. Não sei a Sophie e o Vicente, mas eu vejo claramente a diferença do Miguel e da Mirella. A Mirella, gente, é muito engraçado. Ela vai pro mundo e volta bem, ainda com a vitamina S. O Miguel, às vezes eu colocava o pé dele na piscina, no outro dia ele já tava mal. A falava, Sophie era meu assim. Deus. Ela era assim de suplementar, desse jeito. E ela, quando ela ia pra escolinha, na creche mesmo, ela ficava doente toda semana, era antibiótico, Sim. toda semana, mas não ia do que ia. E aí a suplementação transformou a vida dela mesmo. Eu falo assim, quem é caro, mas quem pode investir em suplementação para criança, isso transforma com certeza a imunidade. O Vicente, raras são as vezes que ele fica doente. De repente lá na clínica, que ele vai junto com a gente nas terapias, aí uma criança tá doente, ele acaba pegando. Mas assim, coisa que a gente resolve muito rápido, porque o Lori é muito assertivo na medicação. Então assim, ele não é um médico que fica te dando um monte de trem, que não sabe nem o que é, não. Ele deu, pode ter certeza que é batata. E aí isso também tem ajudado muito a gente, né? Mas eu acho que é isso. Eu queria que você comentasse sobre a sua rotina, né, com a Sophie e o Vicente, com as terapias. Porque a gente sabe, assim, eu lembro que quando a Mirella era bebezinha, eu morava em Lucas, eu tive que vir pra cá. E aqui era uma terapia em vários lugares, não era tudo num lugar só. E aí até depois que a clínica onde o Miguel faz hoje veio, né, pra cá, enfim, eles abriram. Mas como que é essa rotina, como né? que é essa rotina com o bebê, né? E mais a Sophie, que é 2 bebês. O que acontece? A Sophie, ela sempre fez na Ninolari desde que ela começou as terapias. Então ela fez todas sempre no mesmo lugar. Quando o Vicente nasceu, por 30 dias meu marido ficou levando a Sophie pra terapia, porque ele pegou férias e me deu licença paternidade que era mais tempo lá, então 30 dias ele ficou levando, depois disso era eu. E agora eu vou falar uma coisa aqui muito louca. Mas ele levava, ele ficava lá? Ficava lá, a gente sempre ficou. Eu nunca deixei a Sophie sozinha na terapia. Dentro da sala, eu entro, todo mundo entra. Até hoje. Até hoje.
E eu comecei a levar ele no sling, dirigindo. Porque ele só chorava. Eu não tinha opção. Eu tinha que levar pra terapia e o menino só chorava. E eu levava ele no sling e dirigia com ele. Sim. E aí foi. Com 30 dias de vida ele já ia pra terapia da irmã. Você sabe que eu vejo uma diferença claramente nos nossos filhos que têm já irmãos atípicos mais velhos com outras crianças da mesma idade. Por quê? A Mirella, ela teve que, não sei se foi algo meu, não sei se você é assim, mas meio que ela teve que se virar de vez em quando, porque eu não conseguia estar ali para ela também, porque eu estava com o Miguel. Uhum. E mesmo meu marido está, pai é pai, mãe é mãe. Tem coisas que às vezes criança quer a mãe. Por exemplo, o que acontecia muito, e hoje assim, com o coração muito doído, mas ao mesmo tempo eu dou graças a Deus pela minha filha ser muito fortalecida. Eu moro num lugar onde tem escada. Então o Miguel não conseguia subir escada. Então por muito tempo eu carreguei ele. Hoje ele consegue subir bem, mas por muito tempo eu carreguei. E ela com 1 ano, ela ainda caminhava, mas né, ela não conseguia segurar no corrimão para subir. Então ela ia subindo, chorando atrás de mim, engatinhando ali na escada enquanto eu subia com o Miguel. Mas ela não ficava sentadinha me esperando, obviamente, ela queria eu, então ela subia atrás. Então, assim, eu tenho isso pra mim, que assim, ela teve que se virar, porque a mãe não conseguia dar atenção. E isso me dói um pouco, mas ao mesmo tempo eu vejo o quanto ela é madura pra idade dela em algumas coisas. Às vezes ela até fala assim... Tem uma percepção, né, diferente. Às vezes ela fala assim, mamãe... Uma sensibilidade. Você é adulta, eu sou criança, né? Tipo assim, até pelo modo de tratar, né? De conversar, de falar. Porque eu não fico falando, filhinha, não, eu falo assim, Mirella, é assim, a gente tem que ser assim, a nossa família é assim, nossa família é diferente, a gente tem que ser assim. E óbvio, né, que a gente dá toda a atenção pra ela também, enfim, ela é a princesinha da casa. Mas eu vejo, sim, a diferença no amadurecimento e no modo de ver a vida até com ela e outras crianças, sabe? Mas isso é verdade. Porque assim, eu até falo pro meu marido, a gente precisou sacrificar muito o Vicente. Pensa, o bebê de 30 dias. Ele tem aquela rotina de dormir dele, das sonequinhas dele no bercinho ou um colo confortável. E eu ter que tirar isso dele. Sim. Gente, ele chorava muito, vocês não têm noção, porque ele queria estar dormindo e eu tava o quê? Dirigindo com ele no colo por aí, né? Sim. Isso, assim, pra ele foi difícil. E graças a Deus, o meu marido... Parceiro. Ele é extremamente parceiro e ele é um pai que são poucos que são como ele. Não é porque ele é meu marido que eu tô falando isso, mas todo mundo que acompanha a gente, que sabe do que eu tô falando. O Pablo, a Sofia, eu não preciso me preocupar com ela. Não preciso. Eu me preocupo com o Vicente. A gente meio que fez assim, quando o Vicente nasceu. A Sofia é sua, o Vicente é meu. Porque eu tinha que dar mamar e ele falava, não tem como eu dar mamar pra ele. Então, o Pablo dá banho, o Pablo faz dormir, o Pablo dá comida, ele faz comida, ele faz lanche, ele cuida da Sophie como... Eu vou falar com uma mãe, mas não querendo... Mas eu sei, o Ícaro faz a mesma coisa. Isso, assim, não aquela coisa de obrigação, tem que fazer porque é pai. Não, sabe? Sim. Ele, de fato, ele cuida. Ele dá a medicação, eu não tenho que ficar falando, tem que dar... Não, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que ele tem que dar. Que você tem, né? Graças a Deus. E assim, eu posso dizer o mesmo. No primeiro dia dele com a Sophie, no hospital, ele nunca tinha trocado uma fralda de uma criança, ele nunca tinha pego um recém-nascido no colo. E ele trocou a primeira fralda. Quando minha mãe foi embora, dava banho de chuveiro nela, assim. Nunca tinha feito isso na vida dele. Então, como assim, é bom a gente ouvir histórias assim como a nossa, né? Porque assim, infelizmente, a gente sabe que nessa não é a realidade da grande maioria. Não. Queria que fosse. Queria muito que fosse. Porque torna mais leve, né? Por mais que seja pesado, é menos pesado. Que você tem um parceiro ali pra dividir a sua... né, Angústia, o peso, né, o cuidado diário. A preocupação, porque a maioria de nós, né, tipo assim, mentalmente também exaustivo, né, tipo, uma preocupação,
Muito. Até o cuidado ali todo dia, tem que fazer, tem que... Às vezes, por mais que você tenha ajudas, né? Mas, Sim, tipo assim, sim. é uma exaustão até mental, assim. É muito. Então, quando você tem alguém para dividir, alguém para ter essa rede de apoio, né? E até quando você também tá fortalecida nisso, né? Acaba fluindo mais leve, né? Sim. Essa maternidade. E uma coisa também que eu falo assim, que o Pablo, ele me escuta. Por mais que ele não concorde comigo, porque ele acha que eu sou louca, ele me escuta. Mulher, né? De fazer. Ele, por exemplo, se eu falar assim, a Sophie, ela vai fazer esses exames aqui e ela vai em tal médico, por mais que ela, igual a pneumologista, eu levei ela porque ela precisava ter uma pra si, alguma coisa fosse acontecer. Mas não que ela tinha que ir. Mas ok, se é a Sophie, beleza? Ah, a Sophie vai tomar essa vitamina aqui. Não, ok. Se você tá falando, eu acho que do mas meu que ele não marido isso concorda, também. ok, vamos fazer. Se você tá falando que é pra dar, então ok, vamos dar. Sim, ele confia. E isso é importante, porque você já pensou se a gente tivesse... Eu escutei de uma mãe essa semana, ela falou assim pra mim, o meu marido vive brigando comigo, discutindo, porque eu falo que o nosso filho, ele é atípico, ele precisa de tal coisa, ele diz que não tem necessidade. Ele não quer gastar com isso. Aí eu falei pra ela, eu não sei como você aguenta, porque a gente já tem um problema. Que a gente tem que cuidar da criança ali. Não que é um problema, mas uma coisa imensa ali, que é cuidar de uma criança atípica. Você tem as preocupações com o que a criança tem, dependendo da síndrome. E tudo mais. O dela tem 1 milhão de CIDs. Aí vem o pai e fala, ah, não tem necessidade disso. Ah, nós não vamos fazer isso porque vai dinheiro. Ah, não sei o que, não sei o que. Sabe? Então, eu imagino que seja muito difícil e graças a Deus que eu tenho esse marido, que, por mais que não concorde, ele tá seguindo mais. Tá indo. E isso é interessante, eu entrar em casamento aí. Quando foi que vocês se acharam de novo? Porque você até comentou antes, né, que teve e eu acho todo casamento realmente, porque eu vi uma frase muito linda, eu inclusive coloquei nos meus stories esses dias, que a deficiência, ela não acontece só na criança, no filho, na pessoa que tá ali com a deficiência. Ela acontece no irmão mais velho, mais novo, ela acontece na mãe, na maternidade, ela acontece na paternidade, no financeiro, acontece no casamento. Então, assim, a deficiência não é só a deficiência ali da criança. Ela impacta, tudo. Né? E quando foi que vocês dois se encontraram de novo? Falaram assim, não, pera, tá errado isso, vamos conversar, vamos... Olha, eu acho que ano passado. Ano passado? Porque assim, como emendou uma coisa na outra, a Sophie com a gravidez, foi muito difícil, né? Foi tudo muito difícil. Quando o Vicente nasceu, a nossa rotina lá em casa mudou. Então, antes, por 3 anos, só eu fiz a Sophie dormir, porque ela só me aceitava. Eu lembro que quando eu te conheci, os primeiros vídeos que eu via era você com a Sophie, sempre sentada na cama lá com ela, de madrugada, e você postava nos seus stories isso. Faz tempo que eu não vejo mais você fazer isso. Não, porque ela não aceitava o pai dela fazer dormir, ela não aceitava ninguém fazer ela dormir, só eu e Peito. Mas você sabe, não sei se é assim, a parte da psicologia, a mãe tem que permitir também esse acesso. Sim, eu permiti até ela chorar e tentando me pegar de volta. Não, tipo assim, como que eu vou explicar? Não, permitir exatamente o que você permitir, porque dar oportunidade do pai também. Porque eu passei por isso também, Sim. nas minhas sessões também, porque eu acho que a maioria também precisa se reencontrar. Sim. E como é importante que todo mundo acha que na terapia não resolve. Gente, resolve sim, você acaba se reencontrando, sabe? Então, porque você tá tão dentro daquela maternidade, que você realmente não se enxerga, não vê outra. E hoje já estou diferente, mas realmente não permitia a entrada do pai. E depois que você realmente deixa esse acesso, até de outras relações, não é só do pai. Eu acho que realmente depois que
a mãe, e não é que a mãe tá errada, não Sim. isso, porque, tipo assim, você tá sobrecarregada, você tá passando por tudo aquilo e a gente se acha, né, tipo assim, eu sou a mãe, eu que tenho que fazer, e tem outras relações, e quando você dá acesso a essas outras pessoas, você fala, poxa, também fica mais leve pra mim, e quanto que o seu filho pode se envolver com a relação com aquela outra pessoa, que também é muito importante, relação com o pai, com a avó, com a tia, com o primo, não sei como. Isso é e não necessariamente o filho tem que ser atípico, é qualquer, né? O filho típico também. Tanto é que a Mirella chama o Ícaro de madrugada pra ir dormir com ela. Acho que de tanto que eu deixei. Mas o segundo filho, eu acho que é de segundo filho mesmo, porque o meu não quer nem saber de me encontrar na casa da avó dele. Desse jeito. E aí depois, assim, que o Vicente nasceu, rolou uma obrigação de ela ficar com o pai, né? Tipo assim, ela se obrigou a ter que aceitar ele. E aí, como ela mamava, eu tirei ela do peito com 3 anos, sabe o que ela começou a fazer? Chupar o braço dele pra dormir. Ai, Deus. Ela começou a chupar o braço dele pra dormir. Aquilo pra ele foi um incômodo, porque, né, ele ficou incomodado, mas por muito tempo ela ficou chupando o braço das pessoas pra dormir. Da minha mãe, da minha irmã. Foi um jeito dela aceitar outras pessoas. E aí, enfim, depois ficou um pouco mais leve, nós tiramos ela do nosso quarto, que até então ela dormiu com a gente, foi pro quarto dela, aí eu fiz um quarto pro Vicente, aí eu falei assim, ó, esse aqui vai ser diferente. Ele dormiu comigo um tempo, o que eu fiz? Eu fui pro quarto dele, eu não levei ele pro meu. Eu fui pro quarto dele, aí eu comecei a dormir lá, porque tava muito cansativo acordar. Você achou que o Vicente e a Sophie no caso, por conta da síndrome, ela teve mais resistência desse afastamento? Eu acho. Ela ficou sem olhar pra minha cara quando eu cheguei em casa do hospital 1 semana. Sério? Juro, ela fazia assim, ó. Olha pra mamãe, Sophie. Ela não me olhava, ela não olhava pro Vicente, ela batia nele. O Miguel ficou assim quando a Mirella nasceu. Ele ficou 1 mês sem querer ficar. A minha mãe me conta que a minha irmã fazia a mesma coisa também. Quando eu nasci, né, no caso, eu sou depois. Mas essa foi rapidinho, aí assim, o que todo mundo fazia? Eu não podia pegar ela no colo porque ela era pesada e eu tava de cesárea, né, do Vicente. Aí eu colocava ela do meu lado um pouco, ela me ignorava, aí o vovó, todo mundo mimando e não sei o que, aí foi passando, né. E aí, ano passado, que eu e o Pablo, eu sempre fiz rotina com criança. Porque tem gente que fala assim, deixa eu dormir 10 horas da noite que vai acordar 11 horas da manhã. Não, gente, eu preciso ter meu tempo ali de noite, entendeu? Com meu marido. É o único tempo que a gente tem pra comer alguma coisa, assistir junto um filme e tal. Aí foi isso. Aí ano passado, o Vicente começou a dormir melhor no quarto dele. Dormir mais horas seguidas, né? Porque dormir melhor é muito... Seria muito forte. Muito forte. Mas às vezes dormir 4 horas seguidas. Aí eu voltei pro meu quarto com meu marido. Aí eu começo a noite com meu marido e termino com o Vicente. Mas aí resolvemos já tá dormindo, começando com o marido. Aí foi quando a nossa relação, né, de assistir filme, de ficar junto, começou a voltar. Ai, que legal. Que bom. Tainá, eu queria saber se você quer deixar algum recadinho pra alguma mãe, que nosso tempo já tá acabando, pessoal. Isso. O que eu queria falar é que, assim, diagnóstico não é sentença. A gente escuta isso e a gente fala, fica quieto, eu não quero escutar isso, né? Mas realmente não é sentença. Estudar sobre o filho, sobre o que o filho tem, sobre a síndrome, sobre o aspecto autista, enfim, do que for. Porque só você vai saber o que é bom pro teu filho. Você vai levar pro médico, obviamente, ele é médico, ele estudou medicina, mas é você que vai levar a informação. Não tem nenhum médico, pode ser o melhor que for, que vai lá e vai focar em estudar na síndrome do filho, ou, né, do que o filho tem. Então, estudar muito. Eu sei que financeiramente é difícil, até porque eu não consigo bancar a Sophie. Quem banca é meu pai, minha mãe. Porque ela custa 10 mil reais por mês. Da onde que eu vou tirar isso? Não tem. Então, assim, o que puder fazer de bons médicos, boas vitaminas, esse tipo de coisa, evita muita coisa, né? Então, assim, um cuidado nunca é demais. E muitas pessoas vão dizer que a gente se perdeu, que a gente tá se deixando de lado, e isso era um ponto que eu queria muito falar aqui. E, na verdade, não é isso. Eu recebi nas últimas semanas muitas mensagens, gente, no meu direct, falando assim, até que enfim você tá se cuidando, até que enfim você tá vivendo. E eu entendi o que as pessoas querem falar pra mim.
Mas eu queria agora dar um recado pra elas. Eu não preciso estar de cabelo feito pra estar feliz. Eu não preciso estar com a unha feita toda semana pra estar feliz, pra estar bem comigo. O que eu preciso pra estar bem comigo, a minha filha tá com medicação, com os tratamentos dela, tá feliz, tá comendo o que ela gosta de comer. Isso pra mim é estar feliz. É porque daí Tá tudo o nosso. bem. Porque E tá a tudo gente bem, fica cada um tem um equilibrado, jeito, né? Mas é que o nosso emocional fica equilibrado quando nossos filhos estão bem, Estão tem bem. tudo. Exato. E aí tem Senão a gente gente não consegue se cuidar. Não, aí tem gente que Exato, fala assim, se você verdade. não cuidar de você, você não vai conseguir cuidar dela. Mas, gente, o maior prazer da minha vida, que eu me sinto bem, que eu me sinto completa, é ela tudo bem. Exatamente. Aquele dia que eu tava com problema com a Unimed, com um advogado, eu tive várias crises de ansiedade. Eu fui fazer um trabalho, eu fiquei com uma cara feia no vídeo. Eu juro que eu não postei. Eu postei outras coisas, porque o vídeo principal, eu tava com uma cara horrorosa. Eu tava triste, eu tava desanimada. Eu tava com o cabelo lindo, mas eu tava desanimada. Sim, Porque não é o cabelo que vai me fazer me sentir melhor, exatamente. né? É o interior que a gente externaliza, que faz a gente mostrar para o mundo se a gente está bem ou não. Sim. Isso até mesmo a gente demonstra no nosso próprio corpo. Quando eu estou mal, e eu vejo que eu estou muito ansiada, eu tenho vitiligo. E o meu vitiligo veio do emocional. Então, o quanto eu estava mal por dentro, que o meu corpo externalizou. E eu tava com o cabelo pintado na época, tava, sabe, assim, eu tava indo na academia, fazendo exercício, papapá. Mas por dentro eu tava morta, tava mal. Então, realmente, isso que você falou é perfeito, é exatamente isso. E o importante é sentir bem, Sentir bem. né? Se a outra mãe se sente bem indo no salão, graças a Deus, é mais fácil, gente. Amém. Eu queria que você faça assim, ir no salão e me sentir bem, mas comigo não funciona, né? Nem Obrigado, Sophie, Obrigada. por aceitar nossa convite. Ai, meu Deus, Sophie, querida, um beijo pra Sophie. Obrigada, Tainá. Obrigada, Não, obrigada Tainá, a por vocês. aceitar nosso... Foi tanto Sophie, que ficou, né, na cabeça. Obrigada, Tainá, por aceitar nosso podcast, por contribuir, por ajudar tantas outras pessoas que estão te ouvindo. Pessoal, curte ela, né? Vai dar uma gente, força pra por ela favor. aqui de sorrir. Um beijo pra você e toda a sua família. Obrigada. Tá bom? Obrigada, Obrigada. gente, por assistir Obrigada. até aqui. Até a próxima. Tchau. Muito bom!